livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, depois estaremos lendo no mesmo livro, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26. Os irmãos que acharam o texto, por bondade, diz amém. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se rastejam pelo chão. Assim Deus criou o ser humano, Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou dizendo: tenha muitos filhos e filhas, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem semente e todas as árvores que dão frutos. Versículo, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1, nos diz assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore no jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas para se comer. Ela pensou muito séria: bom, ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram uma folha de figueira para usar como tangas ou como veste. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: quem foi que disse que vocês estavam nus? Por acaso vocês comeram o fruto da árvore que eu proibi de comer? E o homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher respondeu:
a cobra me enganou e eu comi. Fecha a tua Bíblia. Se possível, os teus olhos, nós vamos adorar você, sabendo que Deus, Ele é fiel para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Eu sinto que Deus tem algo maravilhoso para realizar no nosso meio. Com essa palavra de Deus sendo ministrada independente por quem seja, ela tem um objetivo. E esse objetivo essa noite não será frustrado. Eu estava numa vigília essa madrugada e percebendo no andar daquela vigília a quantidade de pessoas que estão vindo tristes para dentro da igreja, que estão vindo desanimadas, desacreditadas. Eu já vivi período como esse, e tudo isso serviu como experiência para a minha vida, para que hoje eu pudesse entrar no ato do Senhor, adorando ao Senhor de cabeça erguida, me rendendo aos pés do Senhor, sabendo que Ele tem me ajudado a chegar até aqui. Amém? Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Meu lado humano fica um pouco inseguro, porque pregar nas quartas-feiras, nas sexta-feiras, eu fico mais tranquilo, né? Porque a quantidade de pessoas é menor. Mas quando chega no domingo assim, encontra a igreja cheia como se encontra hoje, aí dá aquela tremida na perna assim, mas eu sei que nós não fazemos nada, quem faz aqui é Deus. A preocupação da gente sempre, como ministro, é trazer uma palavra que venha de encontro à necessidade da igreja, mas isso não quer dizer que nós temos poder para fazer alguma coisa. Nós somos apenas um canal para transmitir o que Deus tem posto no nosso coração, mas quem faz a obra aqui é Deus, viu, irmãos?
Quem faz a obra é o Senhor. Então, se você espera receber alguma coisa de mim como ser humano, eu vou te dizer uma coisa: você perdeu o seu tempo. Agora, se você veio para ouvir a palavra de Deus, está esperando de Deus, você está no lugar certo. Porque Deus não vai despedir ninguém de mãos vazias. Nós vemos um texto, e é um texto bastante conhecido da igreja, por se tratar do primeiro livro da Bíblia Sagrada, aonde o escritor ele narra a história da criação e fala do maior projeto criado por Deus, que é o ser humano. Deus criou um ambiente lindo, Deus criou um ambiente maravilhoso, chamado Jardim do Éden. E nesse jardim, tudo que havia de mais belo, tudo que havia de mais esplendoroso, Deus colocou nesse jardim. Esse era um lugar que, tendo toda a sua beleza, ainda faltava alguma coisa para completar o projeto de Deus. Foi quando o Senhor reuniu-se, eu acredito, com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e em uma conversa íntima, Deus decide criar o ser que mudaria a história da criação. Deus decide criar o ser humano. E a Bíblia nos diz que o Senhor, com a sua palavra, com a sua boca, Ele expressou dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sendo assim, Deus criou o homem e sucessivamente Deus criou também a mulher, extraindo uma costela, para então dar ao homem o direito de ter uma ajudadora, de ter uma companheira. Só que até mesmo nesse lugar havia algumas coisas, ou principalmente algo que Deus havia proibido ao homem de tocar. Deus disse para Adão, para Eva, que eles poderiam comer de tudo o que havia no jardim que produziam sementes. Mas o Senhor também disse a eles que do fruto do conhecimento Deus não queria que eles viessem comer. Aí eu parei para poder fazer uma análise. Aquilo me chamou muito a atenção. E eu fiz uma pergunta para mim, direcionei essa pergunta a Deus, dizendo: se o Senhor disse ao homem que não comesse do fruto do conhecimento, por que foi que Deus permitiu que essa árvore ficasse no centro do jardim? Se Deus não queria que eles fossem até lá, por que foi que Deus permitiu que essa árvore fosse posicionada exatamente, Ele como Criador colocasse ela logo no centro do jardim, fazendo com que o homem passasse por ela todos os dias? Os seus olhos brilhavam quando ele olhava para os frutos daquela árvore. E eu dizia: não seria mais fácil Deus não ter colocado aquela árvore ali? Assim o homem, ele não cometeria o erro de tomar aquele fruto, ele não cometeria o erro de ir contra a palavra que o Senhor havia dito. E no decorrer do meu pensamento, no decorrer do meu raciocínio, eu pude entender no meu coração, quando Deus falava comigo, que o Senhor permite algumas coisas no nosso caminho para conhecer o nosso coração e saber se realmente nós amamos a Deus, se realmente nós amamos a sua palavra. Deus permitiu sim, para saber até que ponto o homem ia manter-se íntegro, o homem ia manter-se reto diante da palavra que Deus havia dito. Mas aí algo também me chamou a atenção, porque Deus criou o jardim e Satanás, ele teve a capacidade, a condição de entrar nesse lugar que Deus havia criado. O próprio diabo entrou no jardim do Éden. Aí eu aprendo que não existe ambiente que o diabo não entre, não existe local em que o diabo não esteja. Ele vai estar tentando fazer alguma coisa para que a nossa atenção ela seja desviada, para que o foco de Deus ele seja desviado. Por exemplo, se nós olharmos o ambiente em que nós estamos, da onde eu estou, eu tenho condições de olhar e ver a ação de muitas pessoas dentro do templo.
pessoas que estão desapercebidas, outras pessoas que estão tão desligadas do culto, estão tão despreocupadas com esse momento, que eles estão mexendo no celular, outros estão puxando um assunto, uma conversa, mas o pensamento dele mesmo não está voltado para Deus. E eu pude entender que essa é uma ação do diabo, isso é um trabalhar do diabo, para que a nossa atenção voltada para Deus seja desviada, e nós não venhamos absorver aquilo que pode mudar a nossa história, aquilo que pode mudar a nossa vida. E nessa noite eu me sinto na obrigação, no dever de chamar a atenção da igreja para isso. O diabo está fazendo de tudo para roubar o relacionamento, para romper com o nosso relacionamento para com Deus. E ele não precisa de muita coisa para fazer isso, ele precisa apenas de 1 minuto da tua atenção, pois a história nos diz que ela estava passeando sozinha no jardim, e de repente ela vê uma serpente falante, uma serpente, pastora Deus está falando com ela. Aquela serpente falante chamou a atenção da mulher. Se fosse nós também, irmão, se deparasse diante de uma serpente falando, nós íamos parar e iríamos ouvir, porque isso é algo que nós nunca imaginamos, é ver uma serpente falando. Nós vemos um papagaio falar, vemos alguns pássaros que têm a capacidade de aprender a repetir muitas coisas, mas falar de forma racional, de falar de forma convicta, nós nunca vemos. Nós não vamos ver o macaco falar, nós não vamos ver o leão falar, mas a serpente, ela apareceu para ela falando, conversando, como se nós estivéssemos aqui trocando algumas palavras, e aquilo chamou a atenção de Eva a ponto dela parar para ouvir. E aqui eu dou um conselho para a igreja, e também chamo a tua atenção para não dar ouvido para o diabo, porque ele vai prender a tua atenção, e ele vai falar de coisas que vai também lhe chamar a atenção. Eva, quando parou para dar ouvido para a serpente, ela